Hoje vamos mergulhar nas profundezas do passado para recordar um dos eventos mais emblemáticos da história marítima, o naufrágio do Titanic. Em 2024, este trágico episódio completa 112 anos desde que as águas geladas do Atlântico Norte testemunharam o destino fatídico deste lendário transatlântico. Preparem-se para uma viagem através do tempo, onde exploraremos os mistérios e as lições que perduram desde aquela noite fatídica. O naufrágio do Titanic em 1912 permanece como uma das tragédias mais assustadoras da história. Muito tem sido descoberto e documentado sobre a fatídica viagem inaugural do navio. No entanto, inúmeros mistérios continuam a envolver os eventos, circunstâncias e histórias associadas ao Titanic. Nada é óbvio. O universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico. Preparem-se para embarcar nesta fascinante jornada pelo passado e descobrir os mistérios e tragédias que cercam o RMS Titanic. Se ainda não se inscreveram, agora é o momento. Deixem o like e ativem o sininho para embarcarem conosco nessa viagem histórica. O Mistério do Californian. O Mistério do Californian é intrigante. Na fatídica noite do naufrágio do Titanic, outro navio, o Californian, encontrava-se mais próximo do local do desastre do que qualquer outra embarcação. A proximidade do Californian tem sido alvo de controvérsia, já que se questiona por que um navio tão próximo não interveio. O Californian parou sua jornada devido aos perigosos campos de gelo, e seu operador de rádio havia alertado o Titanic sobre a presença desses campos, mas suas advertências foram ignoradas. Quando o Titanic afundou, o rádio do Californian estava desligado, deixando sua tripulação inconsciente dos sinais de angústia que outros navios estavam emitindo. Alguns membros da tripulação do Californian afirmaram ter avistado chamas, mas não agiram de acordo. O fato de o Californian estar tão próximo e não ter respondido de forma eficaz ainda é um mistério não resolvido no mundo marítimo. A verdadeira razão por trás da falta de botes salva-vidas. A verdadeira razão por trás da falta de botes salva-vidas no Titanic é uma história trágica. Apesar de o navio ter apenas 20 botes, tecnicamente mais do que o mínimo exigido, eles poderiam acomodar apenas uma fração dos passageiros e tripulantes. A escassez remonta ao período em que o Titanic foi projetado, quando os regulamentos da Marinha estavam defasados em relação aos avanços tecnológicos dos navios. Além disso, considerações estéticas e comerciais levaram a White Star Line a limitar o número de botes salva-vidas para evitar bagunças no convés e manter a aparência luxuosa do navio. Essa tragédia resultou em mudanças significativas nos regulamentos de segurança marítima, destacando os perigos da excessiva confiança e as consequências da preparação inadequada. A Premonição de Molly Brown. A Premonição de Molly Brown, também conhecida como a Inafundável, adiciona uma camada fascinante à sua já renomada história no desastre do Titanic. Antes de embarcar no navio, ela teve um sonho vívido e angustiante no qual viu um grande navio envolvido em um terrível acidente com caos e água fria. Este sonho se mostrou profético, já que o Titanic afundou logo em seguida. A Premonição de Molly Brown acrescenta um elemento de mistério à sua narrativa, destacando os fenômenos inexplicáveis associados ao Titanic. Além disso, serve como um lembrete da linha tênue entre a intuição e a realidade, bem como dos mistérios que frequentemente escapam à nossa compreensão. A lenda da múmia amaldiçoada do Titanic. A lenda da múmia amaldiçoada do Titanic é uma das histórias mais extraordinárias que cercam o navio. Disse que a bordo estava a múmia da princesa egípcia Amun-Ra, portadora de uma terrível maldição desde o momento em que foi transportada no navio. Eventos misteriosos e tragédias foram atribuídos à presença da múmia, afetando a equipe do Museu Inglês que a abrigou e seus proprietários subsequentes. Esta lenda reflete a necessidade humana de encontrar explicações sobrenaturais para situações trágicas e eventos inexplicáveis, como o naufrágio do Titanic. Embora as causas do desastre estejam bem documentadas como uma série de eventos infelizes e erros humanos, o apelo das lendas como a da múmia amaldiçoada continua a manter viva a história do Titanic, envolvendo-a em um véu de mistério e mito. O misterioso incêndio no depósito de carvão. O misterioso incêndio no depósito de carvão adiciona uma camada de intrigas à engenharia do Titanic. Apesar dos interiores luxuosos, o navio abrigava um perigo oculto, um incêndio que já queimava no depósito de carvão antes de sua viagem inaugural. Embora não seja incomum para a época, a persistência desse incêndio, apesar dos esforços da tripulação, é notável. Nos inquéritos oficiais sobre o naufrágio do Titanic, pouco foi dito sobre esse fato,
momento com o foco principal voltado para o iceberg e outros fatores. No entanto, o incêndio no depósito de carvão permanece como um elemento intrigante da história, adicionando outro mistério à tragédia do Titanic e destacando as múltiplas forças em jogo durante essa jornada fatídica. O desaparecimento de William Stead. O desaparecimento de William Stead é outro mistério envolto na tragédia do Titanic. Ele substituiu um passageiro de primeira classe pelo seu destino, um renomado jornalista e defensor da reforma social. Stead escreveu histórias que pareciam prever o destino do navio. Em 1886, descreveu uma história de um navio afundando devido à falta de botes salva-vidas, antecipando o destino do Titanic. Em 1892, escreveu outra história onde um navio, o Majestic, resgatou sobreviventes de um incidente semelhante. Testemunhas o viram ajudando mulheres e crianças nos botes salva-vidas antes de desaparecer. Seus escritos proféticos e seu misterioso desaparecimento continuam sendo um dos enigmas mais comoventes da história do Titanic. As identidades dos órfãos do Titanic. As identidades dos órfãos do Titanic representam uma das histórias mais comoventes de perda e sobrevivência do desastre. Entre essas narrativas, a dos órfãos do Titanic é particularmente tocante. 2 meninos, de 4 e 2 anos, foram encontrados sozinhos em um bote salva-vidas do navio quando foram resgatados, sem pais ou guardiões à vista. Sua identidade imediatamente se tornou um mistério, cuidado por uma passageira sobrevivente, Margaret Hayes. Eles foram levados para Nova York e apelidados de órfãos do Titanic pela imprensa. A descoberta de sua mãe biológica, Marcelle Caretto, através de fotos em jornais, levou à sua reunificação e revelou que seu pai os havia sequestrado da França sob um nome falso para começar uma nova vida na América. A história dos órfãos do Titanic é um exemplo comovente dos destinos entrelaçados naquela jornada fatídica. A história da banda do Titanic. A história da banda do Titanic é profundamente comovente. A banda tocou até o final, oferecendo conforto e distração aos passageiros em uma noite de desespero. A última melodia que eles tocaram permanece envolta em mistério. Alguns se lembram do hino Mais Perto de Ti, Meu Deus, símbolo de resignação e fé, enquanto outros mencionam músicas mais alegres para manter o humor ao alto. Há também menções ao Nearer My God to Thee, visto por alguns como uma adaptação do hino. Outros falam do Songe d'automne, considerado adequado para a atmosfera melancólica da noite. A ambiguidade que cerca essa melodia reflete os desafios em reunir uma história definitiva de memórias fragmentadas. Embora nunca saibamos ao certo quais notas ressoaram naquela noite, a dedicação da banda continua sendo um exemplo comovente de resiliência humana e do poder da música nos momentos mais sombrios. A teoria da mudança sugere que, na verdade, foi o navio irmão do Titanic, o Olympic, que afundou. Essa hipótese lançou dúvidas sobre o naufrágio do Titanic, sugerindo que houve uma troca entre os navios. Muitas vezes considerada uma fraude de seguros, essa teoria se baseia nos supostos problemas financeiros da White Star Line. No entanto, ela apresenta lacunas significativas, como o desafio logístico de trocar os navios sem serem notados e as diferenças de design que teriam tornado a mudança óbvia. Apesar de sua persistência, historiadores e especialistas marítimos amplamente desmentiram essa teoria. Ainda assim, seu fascínio persiste no contexto do trágico naufrágio do Titanic, evidente na cultura popular. A presença de fantasmas. Na cultura popular, a presença de fantasmas a bordo do Titanic é um tema debatido e sujeito a inúmeros testemunhos. Muitos acreditam que os espíritos daqueles que perderam suas vidas no trágico naufrágio ainda vagam perto dos destroços. Há relatos de avistamentos e encontros paranormais por tripulantes, mergulhadores, membros e visitantes de locais memoriais. Alguns afirmam ter ouvido vozes, sentido presenças ou visto figuras fantasmagóricas, enquanto outros descrevem experiências como frio repentino, sensações físicas inexplicáveis e até contatos. Esses relatos alimentam o folclore em torno da história do Titanic, adicionando fascínio à sua narrativa. Embora nossa jornada tenha chegado ao fim por hoje, não será a última. Não se esqueça de deixar um curtir, um comentário e de se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Até as próximas aventuras! Onde o universo encontra a sua curiosidade. Bem-vindo ao Nerd Cósmico.